e a gente tem como primeiro tema dessa noite a decisão do desembargador Fernando Cerqueira, do TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, concedendo, né, definindo a liminar acionada pelo Sport, que buscava anular a decisão do governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social, que entre as medidas urgentes, imediatas, horas depois do clássico, entre as medidas estava a proibição das torcidas de Santa Cruz e Sport de entrarem no estádio pelos próximos 5 jogos de cada time. Esses vídeos que a gente acabou de apresentar aqui, que nós gravamos, eu, Cássio, Celso, Léo e todos que aqui estão na live, também nas suas redes sociais, todos se posicionaram, todos nós nos posicionamos contra essa decisão de proibir o público no estádio, porque a gente sabe o tamanho da distância que existe entre o cerne da violência e do conflito das organizadas e a relação de um público comum dentro do jogo. Tá? Então, para a gente era muito claro esse distanciamento. E nos chocou também a forma acelerada e pouco embasada em que o governo do Estado, preguiçosa até, posso usar esse termo, em que o governo do Estado agiu ali de imediato. Uma decisão mais do que controversa, né, apresentada e assinada ali por Raquel Lira, trouxe para ela, eu e Cássio a gente comentou muito isso, ela trouxe para ela um problema em que ela era parte. Mas ela é tão culpada quanto os governadores anteriores, quanto Paulo Câmara, quanto Eduardo Campos, quanto Jarbas, todos que atravessaram esses últimos 30 anos e não conseguiram tomar medidas em sequência para combater a raiz desse problema. Tá? Mas a decisão dela misturou demais as coisas e acabou gerando, inclusive, uma onda, uma avalanche muito negativa para ela. Durante essa segunda-feira, a gente teve movimentações. Primeiro, os clubes, os 10 clubes do Pernambucano, junto com a federação, com a FPF, pediram que o governo ele reconsiderasse essa decisão e o governo não abriu. Depois a gente teve uma entrevista coletiva, né, com o secretário de Defesa Social, reafirmando que não houve erro, quando os erros estão absolutamente claros, e de novo confirmando essa medida de punição a todo tipo de torcedor, né, colocando os clubes no alvo do problema. E os clubes têm sua participação, mas não necessariamente é dessa forma que eles devem ser cobrados e punidos. Então, Cássio, no final do dia, veio a decisão, né, de Fernando Cerqueira, desembargador. O Sport, desde o domingo, tinha se mostrado muito contundente. Né? Primeiro a entrevista de Yuri, uma declaração de Yuri, depois a nota oficial do Sport, num tom muito mais forte, inclusive, do que o do Santa Cruz. Santa Cruz ficou mais comportado aí em relação à decisão do governo. O Sport foi mais para a linha de frente para travar, para combater essa decisão. E no final do dia, Cerqueira deferiu e atendeu ao pedido do Sport, Cássio. Como é que você avaliou todo esse movimento? E a gente aqui embaixo tem os trechos, daqui a pouco a gente vai dar um zoom para ler trechos importantes da sentença, Cássio. Fred, boa noite a você, Cauê, Arthur, Atos, a galera do chat, todo na live. Só na hora que começa a falar, Doriana dá o show dela aqui. Mas ó, sobre essa história, falar rapidamente que durante o dia, Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, você falou que considerou que não errou, admitiu que recebeu o relatório genérico,
segundo ele, genérico, sobre o possível encontro das organizadas. Eu imagino que o relatório seja denso, que tenha muitas informações, mas na sexta-feira todo mundo, com uma tuitada, sabia a mesma coisa. Assim, não precisava. Eu imagino que o relatório vai estar aqui, vai ser em tal horário, são essas pessoas, a quantidade de gente, que seja uma coisa muito mais densa. Mas era algo assim, que com o mínimo de entendimento de quem realmente acompanha o assunto, assim, o assunto, torcidas organizadas especificamente, dava para imaginar que haveria isso, e teve essa questão do secretário. A reversão da decisão, tem outras coisas para falar do secretário, até para não esquecer, depois me lembro se for possível, que é uma fala que ele diz em relação a financiamento de torcida organizada. Tem uma coisa para dizer sobre isso, mas isso dá para falar depois. Sobre a decisão revogada, desde o primeiro momento, assim, o que pareceu é que a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, ela foi por um caminho que o texto da Federação Pernambucana é inacreditável, de tão surpreendente, positivamente, tá? Nunca vi o governo da Federação Pernambucana, historicamente, sempre foi colada ao governo do Estado, porque tem todos com a nota, futebol solidário, mesmo hoje, não tendo essa receita, é o tempo todo levando, a gente gostaria, vai conversar com a governadora para em breve ter recurso, ou seja, em tese, não tem recurso nenhum, e mesmo assim nunca tem tido nada nesses anos, desde que Raquel Lira aumentou, nunca teve nada. Então, sempre muito próximo e tal, como até que tem que ser, mas assim, mas a relação sem ser de um governo que apoiava diretamente a Federação Pernambucana. O texto fala que a governadora deve ter sido induzida ao erro. Assim, é um texto duro e que no parágrafo fala a governadora pode ter sido induzida ao erro. O pior é que eu acho que isso pode ter acontecido. Primeiro, seria talvez a melhor saída, porque se ela pensa, se a governadora pensa da forma que executou, tipo, a ideia partiu dela, todo mundo tentou, não, vamos fazer isso não, governadora, é melhor, né? O caminho não é esse não, fosse todo mundo tentando demover a ideia e bancou a ideia, eu acho que seria muito mais preocupante. Eu imagino que até porque ela diz que foram 4 horas, no primeiro vídeo que a governadora fez, foram 4 horas de reunião lá no CIOD, ela, que é na Secretaria de Defesa Social, na SDS, né, o CIOD, com a presença do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com a presença do Ministério Público de Pernambuco e, obviamente, todo o seu secretariado responsável por isso aí. E numa longa reunião acabou sendo uma decisão sem efeito nenhum. Primeiro, se mostra agora que não tinha efeito jurídico também, já que foi derrubado. O Sport entrou com mandado de garantia de manhã, de tarde já conseguiu derrubar. E na questão de segurança, ela, assim, tem tantos caminhos, Fred, assim, que poderiam ser perigosos politicamente, porque tem a questão da segurança e tem a questão política também. Eu não sei como é a relação, por exemplo, do governo de Pernambuco com o governo da Paraíba. Mas se o esporte, por exemplo, diz, eu quero, não daria tempo, isso é um cenário hipotético, naturalmente. Se não fosse esporte Fortaleza, mas fosse esporte CRB, que vai ter esporte CRB, o esporte Motoclube, o próximo jogo, desse tempo, o esporte, eu vou jogar no Almeidão. E o governador da Paraíba, de repente, garante a segurança e não acontece nada. Pensa a imagem, o jogo sai do Recife, acontece na Paraíba, não acontece nada a 100 km de distância, porque em Pernambuco a governadora simplesmente, já que não tem condição, tira o público por achar que aquilo resolveria. Estou dando só um exemplo, assim, tem outros exemplos. O outro exemplo, para mim, era o mais claro. São esses 5 jogos, eram esses 5 jogos acontecerem, e depois, no 6º jogo, tem uma confusão. Ou pior ainda, durante esses 5 jogos. Ou seja, mesmo sem torcida, porque, repito, esse exemplo tem que ser dado sempre. Sport Santa, em 2020, no meio da pandemia, de portões fechados, teve briga de organizada a quilômetros do estádio, como foi o caso do sábado. Não precisa do futebol para brigar, e assim, são 20 anos, no dia da marmota, são 20 anos disso aí, e no fim das contas, a solução tão rasa me surpreendeu muito, e aí, descendo um pouco, a gente foca muito na governadora, porque é a chefe do executivo do Estado, mas no secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, eu acho que ele foi por um caminho tão ruim, que ele é o principal nome que não pode abrir da situação agora. Eu acho que talvez seja por isso que ele simplesmente ele não deu um passo para trás em relação à atitude tomada. Porque, no fim das contas, ele é o secretário de Defesa Social, é a pasta dele que toma conta disso, ele é a pessoa, a governadora executiva, vai fazer isso, ok, beleza e tal. Ele chega e diz, vai ser isso tudo aqui, se a governadora não tiver uma ideia, naturalmente, e ele chega com todo o projeto. Na hora que a recepção foi tão ruim, porque no momento em que pessoas, eu até escrevi isso no Twitter, pessoas de direita, de esquerda, pensam a mesma coisa, que essas pessoas concordam até com a FPF, meu amigo, o outro lado tem que estar muito errado.
Assim, para ter tanta gente assim concordar, assim, o outro lado tem que pensar assim, meu amigo, veja só, ninguém abraçou isso aqui. Ou uma passada, ninguém, tipo, ó, a gente tomou essa decisão e achou que, é o que eu falei no sábado, Fred, era uma decisão linda para a população de outros estados. Todo mundo, pô, a governadora fez assim, foi como se fosse uma espécie de para inglês ver. Para a população de Pernambuco, essa medida não mudou nada em relação à segurança. Para outros estados, para outras capitais, talvez passem mais. O governo lá finalmente se mexeu para fazer o quê? Para ter uma medida que terceiriza completamente o problema? Então, era assim, muito difícil de entender que de tudo que tinha acontecido sábado, depois de 4 horas de reunião com tantos órgãos importantes envolvidos, que a solução seria essa, para que desse tempo de fazer o cadastramento facial e a biometria. Coisa que já está sendo feita. Coisa que já está sendo feita. Sport há dias colocando lá no site dele, ó, tem que colocar torcedor, inclusive está até no despacho que vai ter que acelerar isso aí, mas o Sport já está cadastrando faz tempo, porque isso vai ser lei lei em breve. Todos os estados acima de 20 mil lugares vão precisar ter isso aí. O Santa Cruz vai precisar ter isso aí. E assim, esses 5 jogos, para completar, e a gente falou naquele momento, eu discordo muito de Yuri, mas a gente falou muito, depois que chegou a nota de Yuri no sábado, era muito o que a gente tinha falado. Tipo, e eu fiz até as contas depois, né? Eu disse naquele dia, mas eu fiz até as contas no texto que eu escrevi hoje. Curiosamente, Fred, o Santa teve 5 jogos no Arruda. O Sport não teve, não são 5 jogos? E até mudou, até depois ainda mudaram o negócio, não são todos os jogos em casa não, é jogo fora também, o que é pior ainda, assim, você penaliza até pelo amor de Deus, o time que não tem nada a ver vai ser o mandante, vai jogar sem público, assim, tipo... O Jaguar, Cássio, meu irmão, o Jaguar ia pagar as contas desse ano do ano que vem com um jogo de sexta-feira. E aí vai ser o contrário, vai ficar devendo dinheiro. O desespero dos caras. O desespero dos caras. Não, ia ser o contrário. Tu está dizendo que o Jaguar ia pegar uma renda para de repente passar o ano, ia ser o contrário. O Jaguar joga na Arena Pernambuco, o Jaguar ia ficar devendo dinheiro até o ano que vem, porque jogar na Arena Pernambuco sem botar R$1 para dentro. Aí vai ter o jogo Petrolina Sport. Um ano que o Sport vai lá, não tem público. Assim, que raio de decisão é essa, pô? Assim, a galera terceirizar, assim, multiplicou a terceirização do problema. Assim, de uma forma bizarra. Mas, enfim, eram 5 jogos, quando a gente fez aquele vídeo naquele dia, 5 jogos no Arruda. Qual seria o tamanho do prejuízo? Curiosamente, o Santa já fez 5 jogos no Arruda. Um pela Copa do Nordeste contra o 13 e 4 no Pernambucano, contra Petrolina, Afogados, Retrô Esporte. Claro que tem os descontos, a renda do primeiro jogo, por exemplo, dividiu com 13, mas eu tô falando de receita gerada. Só de bilheteria, nesses 5 jogos, o Santa gerou 3,5 milhões de reais. Fora bar, porque se tem 20 mil pessoas no estádio, o pessoal está bebendo demais, está consumindo demais. Fora quadro de sócios, que os jogos do Santa Cruz começou com 3, tinha 1.500, aí fez um feirão, foi para 4 mil sócios. No segundo jogo já estava com 10 mil, com as pessoas se associando no dia que vai para o jogo. Olha o tamanho do prejuízo. Aí era disso para zero. Tipo, porra, aqui, ó. Dessa. E outra, 3 milhões e meio para o Santa Cruz. O Santa Cruz é um clube que, sem SAF, faz 13 milhões no ano todo. Aí, esses 3 milhões e meio que o Santa Cruz fez nesse primeiro ano é muito fora da curva. Mas o movimento do Santa está fora da curva. Não há nenhuma sinalização que os próximos 5 jogos do Santa vão ter 10 mil pessoas. A sinalização é que os próximos jogos do Santa continuem tendo 20 mil pessoas. Então é razoável que você pense que essa renda que o Santa Cruz fez nos 5 jogos para trás faria nos 5 jogos para frente. Aí, sem pensar nessas 4 horas, sem chamar o presidente do Santa para conversar, sem chamar o presidente do Sport para conversar, sem nada disso, 5 jogos. Toma aí, Santa Cruz. 0 para tu nos próximos 5 jogos. Tu, Sport, que tem um jogo aí, tu que tem um jogo terça-feira com 15 mil ingressos vendidos, 15 mil, sem público. Te resolve aí para desfazer esses 15 mil. Detalhe, essa sequência do Sport, a gente nem tinha percebido isso sábado. Os 4 próximos jogos do Sport são na Ilha do Retiro. Pense que o Sport estava jogando fora, e de repente chega uma sequência de 4 jogos, seriam 4 jogos consecutivos sem botar R$1 para dentro. A cadeia do futebol, e a gente fala, de vez em quando parece piegas, mas não é piegas não, pô. É o cara que está vendendo espetinho na frente do estádio mesmo. É o cara que faz a segurança do portão, o segurança da entrada do ônibus. É a mulher da portaria, da secretaria. Quantas pessoas trabalham dentro do jogo de futebol? Tá pensando que é só 22 pessoas? Os 11 caras que estão jogando bola? Aquilo ali, aqueles caras são o que não fazem a menor diferença se tem ou não tem gente no estádio. Todo o restante que trabalha no jogo faz a maior diferença se tem ou não tem gente no estádio. A decisão era um golpe assim brutal
brutal, assim, sem pensar, desconexo com a realidade, que não cabe para uma governadora pensar. Quando o STJD pune, o STJD não dá uma punição desse tamanho. O Sport é jogar, até para encerrar, né, esse primeiro monólogo aqui. Se o Sport jogasse em portões fechados, foi até o Corneta FPF que lembrou, seria o 4º ano seguido do Sport tendo jogos de portões fechados. Tipo, virou normal, mas a punição, beleza. Só que a questão é a seguinte, dessas 4 punições, uma foi dentro do estádio, que foi Sport e Vasco. Eu estou citando esse jogo por quê? Naquele jogo, curiosamente, a mesma organizada torcida da jogo, os caras invadem o campo, agrediram a bombeira, bateram no outro, invadiram o campo dentro do estádio, ou seja, a lei desportiva ali não tem o que fazer não, meu irmão. Ali a lei desportiva puniu o Sport. Aquela punição foi de 8 jogos. Aí o Sport recorre, virou 6 jogos, depois recorre de novo e virou 6 jogos. E no fim das contas foi o seguinte, 3 jogos de portões fechados e 3 jogos com mulheres, crianças e PCDs. Perceba que aquilo ali com um ato de violência dentro do estádio para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é muito mais severo do que o TJD. O TJD, quando passa mal, mas o TJD é mais severo, e sobretudo para clubes reincidentes, e o Sport era, né? Bota uma pena que é algo inferior ao que a governadora coloca de um problema que foi a 5 km do estádio. Foi até no Google Maps, para ser bem justo, a confusão foi a 4,7 km, se eu não tiver calculado errado, 4,7 km do Arruda. 6 horas antes do jogo. Assim, não dá para colocar, tu é o culpado. Assim, é muito... É quase Cássio, a lógica... Em nenhuma outra esfera, algo que aconteça a 4,7 km de um evento, 6 horas antes de um evento, em nenhuma outra esfera, o realizador desse evento vai ser considerado culpado. O parênteses se é só vai ter um show, o ônibus, que aí mudou a lei, inclusive. Isso. Se vai ter um ônibus do show, Fortaleza. tá? Se vai ter um grande show, uma grande festa na cidade, e acontece um ato de violência, até com pessoas que estão com a camisa da festa, que seja um grande ato de violência com as pessoas que estão com a camisa da festa, a 5 km dali e a 6 horas antes, os promotores e organizadores da festa não vão ser culpados de absolutamente nada, porque quem tem... Fala mais perto do microfone, Fred. Não vão ser culpados de absolutamente nada, porque quem tem a obrigação de garantir a segurança nas ruas é o governo do estado. É a Secretaria de Defesa Social. É um absurdo imputar aos clubes o controle de uma situação que, como já Cássio falou aqui, acontece a 5 km de distância e a 6 horas do jogo. O que está diretamente relacionado aos clubes é que esses grupos organizados, eles utilizam a imagem do clube. E mais do que isso, eles têm relações diretas ou indiretas, próximas ou distantes. É uma linha muito tênue. O secretário pontuou isso. Isso. É uma linha muito tênue, mas a gente sabe que essa relação existe. E nunca foi. E que apenas uma vez na história aqui do Recife foi enfrentada como deveria, que foi pelo Sport na gestão Arnaldo Barros, né? Humberto Martorelli e Arnaldo Barros. Ali houve enfrentamento. Mas Eu já será que conversei essa é a com o melhor saída, presidente- Fred? Será que essa é a melhor saída? Essa da época Eu de já- Arnaldo Barros, será? Eu vou voltar para esse tema. Mas eu já conversei com presidentes que vieram depois e o presidente me falou o seguinte, tá? Veja, Arnaldo andava com segurança para todos os lugares que ele ia. Eu não tenho a condição de Arnaldo, por exemplo, para andar com aparato de segurança por conta dessa decisão. E escolher essa vida, Yuri Fred. Romão, por E exemplo, escolher essa vida. E escolher essa vida. Yuri Romão, por exemplo, tem filhas.
Tá? É claro que eu não estou aqui passando pano e dizendo, então, por conta disso, ele é refém, ele tem medo de consequências das organizadas e não vai agir diretamente. Eu acho que isso faz parte, sim. Agora, é claro que existem interesses políticos. A gente sabe de tudo. A gente teve esse ano já, dia desses, um vídeo vazado da organizada treinando luta dentro da sede do esporte. A gente teve um dia desse vídeo vazado. Então, essa relação, ela precisa ser enfrentada, tá? Atos, a sua pergunta, ela é, assim, para abrir um programa inteiro. Mas eu acho que sim, tá? Eu acho que a melhor forma, hoje, depois de 30 anos, a melhor forma é Estado e clubes, os clubes fecharem absolutamente as portas em todos os níveis e o Estado trabalhar cada vez mais para a proibição real, a criminalização, porque assim, eu sei que a Constituição permite que você tenha esses grupos. Mas, na medida que você tem 30 anos de um amplo histórico de violência, o que me falta, Atos, é o seguinte: é o Estado fazer uma séria investigação de tudo o que aconteceu nos últimos 30 anos e entrar na justiça tentando apresentar algo que transforme esses grupos em grupos criminosos. Porque eles têm um histórico de violência que eu acho que é plausível associar que essa é a essência deles. Tá? E asfixiar financeiramente, Fred. Asfixiar financeiramente. Exatamente. O clube não pode deixar que a marca esporte, que os símbolos do esporte sejam utilizados por terceiros de torcida organizada. O clube pode tentar isso. E aí tentar fiscalizações por tabela. E o Estado ser mais enérgico, lógico, dentro das possibilidades que ele consegue atuar, para tentar cercar. Se você não consegue acabar, mas enfraquecer ao ponto que eles se tornem menos poderosos do que eles são hoje. Só esse parênteses. É porque o parênteses tá bem certinho, Atos. Porque senão vai ficar muito longe depois. O secretário, ele falou que tem diretor que financia a organizada. Sem dizer nomes. Aí, é que é justamente o que está falando aqui. Isso é muito ruim. Pô, se o secretário de Defesa Social está dizendo isso, ele tem que apontar o nome. Pô, isso é tão ruim. Aí eu falei assim, talvez agora Yuri Romão saiba como foi grave aquela declaração dele sobre jornalista que recebe dinheiro do esporte e jogar no ar e colocar todo mundo no balaio. Porque o balaio que o secretário colocou, Yuri está no balaio. Assim, todo mundo está no balaio. O cara não deu nome. Tipo, todo mundo que é diretor de futebol está no balaio. O secretário errou. Se ele tem nome, diz o nome. E como Yuri errou, tem um nome, diz o nome. Aí chega numa coletiva e fala: todo mundo é isso. Aí, só que agora, Yuri, daquela vez, agora ele está dentro do balaio. Vê que situação. Então, assim, talvez agora. Ele pode também não ter ficado nem aí. Mas se ele ficou, talvez agora ele entenda um pouquinho como foi grave aquilo que ele fez. Porque o que o secretário de Defesa Social de Pernambuco fez foi muito errado. Se o cara alegar isso, dizer que tem nome, quer oportunidade melhor para fazer aquilo ali. E outra coisa, se saber o nome esse tempo todo, nunca fez nada. Assim, eu acho que pode ter sido algo direto relacionado não acho, não. A fala é maior. A fala vai mais além disso. A fala está tratando da construção das organizadas, Fred. Não é só desse jogo, isso. Então, nesse caso, se o secretário está consciente disso, eu acho muito ruim chegar ali e jogar isso. Enfim, eu estou achando assim que o trabalho não foi muito bem feito, não. Ele acha que foi bem feito, o secretário acha que foi bem feito, mas a cada dia está parecendo que não está muito bom, não está muito bem, não, viu? Ô, Fred, eu só queria tabular o teu comentário inicial com a tua resposta, porque eu acho que quando eu fiz a provocação, tu respondesse e acabou se comungando com o que tu falaste inicialmente, que eu acho que é o X da questão, na verdade, tá? Quando tu dissesse sobre responsabilizar de qualquer forma que seja os clubes de futebol.
Porque esse negócio de combate à violência, discussão sobre violência, já teve várias facetas aí dos últimos 10, 20, 30 anos. Mas essa nova, para mim, tá voltada a isso. De alguma forma, colocar os clubes nessa conversa e sempre responsabilizando eles. Isso não pode acontecer, pô. Se você parte do ponto de ficar responsabilizando o clube de futebol, você não vai conseguir achar a solução disso, não. Nunca. Perfeito, Atos. Nunca. E quando. Não, exato. Que bom que os clubes de futebol, e é uma informação que eu tenho de bastidor, eles estão nessa tecla, tá? Eles estão muito convictos nessa tecla. E aqui eu estou falando de William Romão, estou falando de Bruno Rodrigues, eu estou falando de Bruno Becker, presidente do Náutico. Precisa estar juntos mesmo. Sim, estão juntos e estão nessa tecla. E para mim eles estão corretos. Porque quando Fred trouxe isso, aí Fred, quando citou a cara de Arnaldo Barros, eu disse, mas peraí, mas será que é a solução? Aí Fred complementa dizendo que tinha que ser algo que venha do poder público, tá? Para entregar o pacote feito para os clubes. Porque Totalmente. se você criminaliza, aí pronto, o clube só está recebendo ali. O clube não está fazendo ação e não está sendo réu, vítima de ter que se responsabilizar pelo que está acontecendo. Meu amigo, se toda vez que tiver um problema desse que aconteceu, o poder público virar para os clubes e dizer assim, resolvam. Ou então, tome aí uma punição porque você deixaram isso acontecer. Terceirização de culpa das mais absurdas que eu já vi. É absurdo. Porque parece que a turma não lê a Constituição, Fred. Exatamente. O que me incomoda, e até para fechar essa primeira parte, o que me incomoda, e eu já repeti isso 800 vezes nesses anos, em relação à violência desses grupos organizados, é essa terceirização que o poder público faz, sempre fazendo questão, porque o governo faz questão de dizer, olha, isso aqui é futebol. Quando a sociedade já sabe por todas as formas que não é futebol, que esses grupos existem em códigos de conduta e de violência que não são determinados pelo que acontece dentro de campo. Veja só, não houve uma briga porque o Santa Cruz venceu e a organizada do esporte ficou revoltada com o resultado e eles foram brigar nas ruas. Não, o resultado não tem a menor importância. 30 mil pessoas foram ao estádio e 30 mil pessoas saíram do estádio em segurança. Os 1.400 torcedores do esporte que foram à Arruda, dentro da área do raio que a gente considera o raio da praça esportiva, chegaram e saíram em segurança. A torcida do Santa fez a festa dela, a torcida do Sport lamentou o resultado e não existiram conflitos. Então eu acho que o fundamental é que a sociedade, e eu acho que nesse caso a gente viu isso de forma mais clara, a sociedade comece a questionar o governo dessa terceirização, porque o exemplo que eu dei da festa aqui, ele para mim é muito claro. Repito, vou utilizar o exemplo do Olinda Bia por ser talvez uma das mais gigantescas festas em um único dia que se tem aqui no Recife. Se 6 horas antes, a 5 quilômetros ali do centro de convenções, tiver uma violência absurda, um conflito envolvendo integrantes, pessoas com o abadá da festa, os responsáveis pela festa não serão criminalizados. Porque não foi dentro do raio em que eles são responsáveis por garantir a segurança do público. Quando as organizadas saqueiam uma loja, um posto, e os integrantes dessa organizada não são presos por assalto e têm a chance de pagar o prejuízo e sair livre, o governo está terceirizando. Veja só, esse próprio ato aí dos integrantes da facção do Santa Cruz que foram lá e roubaram a bateria da facção do esporte. Veja, se um grupo invadir uma escola, de um curso de inglês e roubar os computadores, e a polícia, no outro dia, pegar esse grupo,
Eles não vão ser presos por assalto. Não vão ser indiciados e condenados por assalto. Porque quando você entra na sede de uma organizada e rouba objetos daquela sede, não é assalto. Porque É o poder brincadeira. público, Fred, não está dentro do bojo da sociedade. Exatamente. Tá fora. Porque aquilo, o poder público faz questão de dizer: eu não quero isso aqui, não. Isso aqui é futebol. Isso aqui não é comigo. Faz parte do jogo. Roubar em faixa, rasgar camisa, roubar bateria. Não faz parte do jogo. Isso é crime. Ou o Estado assume de uma vez por todas os atos e a relação criminosa desses grupos, ou vai ter sempre esse jogo de empurra relacionado ao futebol, tá? E aí que o Estado, ao fazer isso, dê possibilidade aos clubes de também agir. Porque senão, Atos, aí vem para sua pergunta que você me fez. A gente vai tratar sempre atos isolados, como foi lá o de Arnaldo e Martorelli, tá? E que a gente não viu nenhum outro presidente de clube conseguir fazer. Veja só, eu não conheço todos os presidentes, não conversei com todos os presidentes, mas eu entendo um pouco do que pesa sobre os ombros de cada um, seja de medo, seja de interesse político. É um jogo pesado de poder, né? Eu queria ler um superchat que chegou, porque eu concordo um pouco com o que tá na pergunta desse superchat. Depois a gente vai ler, tá? Em mais detalhes as decisões, os trechos da decisão do desembargador. Felipe Ribeiro pergunta o seguinte: nas declarações da SDS, vocês sentiram uma ameaça às diretorias dos clubes de prisões mesmo ao equipará-los a cúmplices? Eu achei que o fogo da coletiva foi muito direcionado para o clube. Para mim, o que eu percebo é essa declaração do governo de terceirização. Eu tenho informação sobre deixar isso. na conta de futebol. Eu tenho informação que pode ajudar sobre isso. Os presidentes dos clubes, Sport, Santo e Náutico, se reuniram. Eles fazem essas reuniões assim de forma periódica, somente na semana que precede clássico. E já tem um certo clima de animosidade entre os presidentes do clube e o presidente que chama da SDS. Secretário. Alessandro Carvalho. Secretário da SDS. Em uma das discussões, chegaram a impor, como o Evandro faz, né? De se acontecer tal coisa, a medida vai ser essa punição. Torcida única, tirar o visitante, essas coisas todas. E os clubes, de forma conjunta, se posicionaram perante a ele, dizendo o seguinte: se isso acontecer, a gente vai tirar os jogos aqui de Pernambuco. E o secretário da SDS se levantou na mesma hora e disse jamais, porque aí vai cair sobre ele. É isso que é difícil entender. Vai mostrar que ele não é capaz. É o cabo de guerra de poder. Foi o exemplo que eu dei de João Pessoa, de o Sport pegar o próximo jogo e dizer, vou jogar em João Pessoa. Veja, os clubes não estão punidos. Eles não estão punidos, eles podem jogar em qualquer lugar que tenha público. Não há punição desportiva não há. Então, se o jogo quiser ser, não sei se outros estados receberiam, mas se o cara quiser jogar no Rei Pelé ou jogar no Almeidão, pode, com público. E eu ia trazer só um comentário, Fred, só para tentar contribuir aqui com esse debate, que assim, para além de tudo que vocês já falaram, de terceirização de culpa, desviar o foco, querer jogar a responsabilidade com quem a gente sabe que não tem nem de perto a responsabilidade, pelo menos a maior parte da responsabilidade sobre a situação, tem um ponto de que assim, a medida, ela é inócua, né? Como o Cássio já bem trouxe o exemplo ali da pandemia, e a gente tem vários outros exemplos, porque são anos e anos e anos que basicamente a solução, entre aspas, que se é tentada é sempre a mesma. Porque, eu vou dizer, se isso desse solução, resolvesse o problema, a gente podia até aceitar do tipo, deixa os clubes então pagarem esse preço, mas vai resolver.
Tipo, seria injusto, mas não, vamos pagar o preço, não vai resolver? Então, beleza, a gente aceita pagar esse preço, ficar esses 5 jogos sem jogar. Mas o problema é que você Exatamente. vai causar um impacto gigantesco sem receber nada em troca. A custo de nada, sabe? A custo de depois, nem depois, a custo de talvez durante os 5 jogos o problema existir, depois quando voltar o problema persistir da mesma forma, sabe? Então, assim, é só você prejudicar por prejudicar. Esse é um problema maior até. E Fred, Chegou mais um antes de- superchat aqui. Fala, Cauê, pode falar. até antes de passar para a decisão e para os outros superchats, para não sair da aba do Alessandro Carvalho, vale lembrar que ele não está aí de paraquedas conhecendo esse cenário do futebol pernambucano há pouco tempo, ou apenas na gestão de Raquel. Ele já foi secretário da mesma pasta entre 2010 e 2013, no governo Eduardo Campos. Ele já foi secretário da mesma pasta em 2014 a 2016, ou seja, passou pelo governo ali de João Lira, que foi o vice de Eduardo, e assumiu quando Eduardo saiu do governo, e deu continuidade no início do governo Paulo Câmara. Ou seja, ele conhece o cenário, ele conhece todo esse histórico, e nunca se escutou algo, pelo menos de parte dele, aberto ao público, de alguma decisão que fosse somar, contribuir a que não tenha sido essa atual, de simplesmente tentar dar um portões fechados para o futebol pernambucano. Então, o secretário que não conseguiu fazer uma autoavaliação, porque para mim era para ter caído. O que aconteceu sábado é para um secretário cair. Mas eu acho, eu tô falando desde sábado, eu acho que nesse momento, eu acho que ele não dá um passo para trás, porque aí ele cai sozinho. Eu acho que nesse momento ele é sustentado a decisão dele e a governadora sustentar. Mas agora realmente... acho que já está o passo dado, Cássio. Mas eu concordo com você, eu acho que na verdade ele está segurando o cargo dele. Foi um passo abraçado com a governadora. A governadora não pode mais dar uma ré diante disso. Teria que ter algo muito forte para ela poder dar uma ré. Então nessa, ela está de bracinhos dados com ele. Agora ficou. Agora casou. Mas tem uma diferença. O mandato dela é independentemente disso. O dele não. O dele é a escolha. Mas ela para só cai na eleição se cair. É diferente. Ela precisa criar uma narrativa para abandoná-lo. Ela não pode simplesmente... Eu acho que até um bocado, viu? A investigação que já tinha a informação, que naturalmente era para ter, do encontro, a mudança do trajeto, essa está muito difícil de explicar, a mudança do trajeto, que a Inferno Coral traz documento, que a mudança do trajeto é um absurdo. É assim, tem. E mesmo com os elementos vão chegando com documento. Não, mas a polícia não errou, Mas, assim, é um piloto automático na resposta. Que, Cássio, veja só, a polícia de Pernambuco não conseguiu fazer a escolta da delegação de Fortaleza. Aquele ataque, Atos, foi a 8 quilômetros do estádio. Quem era responsável pela segurança de Fortaleza ali era unicamente o governo de Pernambuco. O Fortaleza tem direito a uma escolta. A escolta não conseguiu. Até aquele dia. A lei mudou por causa daquele dia. A lei mudou por causa daquele dia. A escolta não conseguiu, impedir o ataque, 2, prender na noite, né? Naquela noite. Um agressor. Aí o que é que acontece? Um dos caras naquela noite estava nessa confusão de sábado. Para surpresa de quem? Ou muitos, né? Um que a gente já sabe, né? Um que sabe. Um pego, né? Um pego. Será que eles estão tentando? Eu imagino que tem muita gente séria na polícia, pô. Tem muita gente séria, eu acho que tem. E outra, polícia militar, repressão, tem polícia, tem investigação na polícia civil, acho que tem tudo isso. Mas talvez eles podem estar indo por um caminho diferente. É porque, veja, Cássio, vê só. A gente está aqui fazendo um julgamento do que é certo e errado com base no óbvio, o que deveria ser feito. Mas quem disse que as forças policiais que cuidam disso estão preocupadas em fazer o correto? Quando o Cauê diz que deveria ter caído, Cauê, talvez o trabalho dele esteja sendo feito de forma correta para o que eles pensam que deva se fazer com esses assuntos de torcida organizada em jogo de futebol. Tem um amigo meu, que eu vou pedir reserva do nome dele, porque ele hoje faz parte da diretoria do Náutico,
que ele fez eu tive um longo debate com ele, de 2022, 2023, ele mostrou para mim todos os episódios, tá? Que houve tipo de confrontos aqui em Pernambuco, com torcida que vinha de fora, torcida do CSA, como teve o episódio de 2022, que teve problema lá, do CSA jogou pedra para dentro da arquibancada do Náutico, para a arquibancada central, e ele elencou vários casos demonstrando como o comportamento das forças policiais tinham mudado para uns anos anteriores. Que, em resumo, os caras estavam deixando rolar mesmo. Sabe aquela tese? E aí, puxando o que o Fred falou sobre a escolta, que muita gente diz, olha, estão deixando rolar para poder acontecer e endurecer ali na frente. Então, veja, no final, os caras não estão fazendo o trabalho deles, que a gente imagina aqui, que a gente está botando sempre razão no debate, que eles deveriam fazer. Aí eu penso, por que o cara vai cair? Não vai cair porque ele está fazendo o trabalho dele da forma correta. E até acho mas Atos, não é. Eu poderia concordar se não existisse. Poderia concordar, melhor dizendo, se existisse um fator muito importante. E Cauê, que já foi editor de política, sabe muito mais do que esse assunto, mas eu estou falando mais como eleitor, mas, enfim, com uma certa distância, que é o seguinte: o capital político, nessas decisões, o capital político precisa existir. Para concordar com você, poderia ser o seguinte: tudo que está acontecendo no futebol, essas medidas estão sendo tomadas, o pessoal que cobre futebol, o pessoal que trabalha em futebol, o pessoal que vive futebol está achando uma merda, mas uma parcela gigantesca está dizendo, porra, era isso aí que estava faltando, meu irmão. E o capital político sobe, independentemente daqui. Ou seja, a gente aqui seria minoria e dane-se. Assim, não está acontecendo. Você vai em qualquer bolha, de qualquer publicação das redes sociais, é pau, meu irmão, assim, nos comentários. É muita crítica. É o que eu falei assim, meu irmão. E é crítica de quem apoia. Sabe aquele negócio assim, de quem apoia Lula cegamente, de quem apoia Bolsonaro cegamente, assim, meu irmão, é como se todo mundo tivesse num bem comum. Então, numa dessa, o capital político, nessa, não tem como dizer que o cara fez certo no momento em que, isso aqui não está sendo abraçado por ninguém. Por ninguém. Ninguém dentro de uma escala grande, naturalmente. Eu compreendo, Cássio, mas você aí está partindo do que vai ter ganho político ou não vai ter ganho político. Mas tudo é política, pô. Tudo que se faz, a gente se pensa nisso, pô. Eu não estou dizendo que a postura vem disso. Eu estou dizendo que, de alguma forma, as forças policiais, em relação a isso, meu irmão, eles estão deixando rolar agora, pô. Meu irmão, quando o Fred falou por que é que não fizeram a escolta do Fortaleza, não tem resposta racional para isso. Não tem resposta racional. Não tinha como não fazer. É até simples, pô. Não fizeram porque não queriam fazer. Atos, o que eu queria do governo nessa coletiva de hoje, a única coisa que eu queria é o seguinte: print das imagens onde existe uma clara agressão, uma tentativa de homicídio e aqueles outros crimes que a gente sabe que aconteceram ali. O que eu queria de uma coletiva da segurança pública é: esse aqui são os prints, esse aqui são os rostos dos envolvidos, tá? Desses 14 que aparecem aqui, 7 já foram presos, os outros já foram identificados, eles vão ser indiciados por esses crimes, esses. Era isso que eu queria, porque o governo se limita a dizer que 13 pessoas, que 20 pessoas foram detidas, mas eu não sei se dessas 20 pessoas detidas estão aqueles que foi o cara que estava mexendo no fiteiro, Fred. A gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe. Se foi uma tentativa de assassinato, ou se pegaram alguns correndo, prenderam, porque pega esse correndo, não tem nada para provar contra ele, e daqui a 2 dias ele está solto. Porque os que tem como provar, olha só, o que o governo deve, já que o governo errou ao não garantir a segurança, o que o governo nos deve nesse momento é isso que eu estou dizendo aqui, imagem, esses 14 aqui, 15 que espancaram esse daqui, pronto, foram identificados e estão presos e vão ser indiciados por esses crimes. Aquela outra cena que tem na porta da lojão do condomínio, né? Da loja do condomínio, da loja do condomínio, o torcedor espancado por os... Pronto, quem está envolvido ali? Esse já foram presos.
A única coisa que o governo nos deve agora é isso. Porque senão vai ficar a eterna sensação de impunidade, que é o que Cássio falou. Integrantes da Jovem que estavam no ataque, no atentado ao ônibus da delegação do Fortaleza, já foram de novo envolvidos nesses conflitos no sábado. Então, assim, e não é a primeira vez não, tá? Naquele episódio da privada, tá? Um dos envolvidos tinha sido o que eu falei do sábado. Tinha sido capa de uma edição do Diário de Pernambuco, trocando murro na arquibancada do Rei Pelé em Maceió. O Diário de Pernambuco, na época, Marcel Tito, editor, lembrou do nome, lembrou da imagem e fez essa conexão. Um dos envolvidos na morte do arremesso da privada esteve envolvido numa briga violentíssima no estádio Rei Pelé. E essas um ano antes, Fred. Só pra não parecer que foi assim, 10 anos e por isso que ele estava livre de novo, tá? Fred, o que eu até falei no sábado, depois da coletiva da governadora, não sei se eu cheguei até a tuitar, mas na minha cabeça, você depois que... Na verdade, não é depois que sai da reunião, não. Acho que a postura de um governante ali, quando entrasse na reunião com todo mundo ali, era chegar para a equipe dela e dizer: quando eu sair daqui, eu vou dar uma coletiva, eu vou chamar a imprensa, eu vou dizer que amanhã, de meio-dia, ou 24 horas depois dos acontecimentos, às 14 horas, eu vou dar uma outra coletiva para mostrar rostos com nomes daqueles que aparecem nos principais vídeos, sobretudo aquele da violência que aconteceu, que rodou o Brasil. O primeiro que se levantasse para dizer: governador, mas como é que é? Se vire, eu quero nomes com foto. Quem aparecer, a imagenzinha do rosto, eu quero o nome ali. Para eu botar no PowerPoint, o que seja. Agora, eu vou entregar para a imprensa. Se vai estar preso, não vai estar, eu quero que me entreguem nomes com a foto e me digam como está o cenário. Se já está detido, se está foragido, onde é que está. Mas eu quero essas pessoas. Pelo menos daquela imagem da cena, que é a pior de todas. Mas não foi o que aconteceu. Porque ali você dava uma resposta enérgica, mostrando que o governo agiu, que existe o Estado. Porque, mais uma vez, como aconteceu no episódio do ônibus de Fortaleza, se esperou 1, 2, 3, 4 dias e nada. Foram semanas, talvez, lá. E cada dia daquele era uma pressão. Tipo, como é que com aquela quantidade de gente não tem nenhuma resposta, nada assim? Ninguém tem convicção que os presos e os detidos naquele caso Fortaleza foram os que realmente atacaram. E para não achar que é fora do comum uma exigência dessa, Léo, como bem colocou no vídeo aí, e falou também no Twitter, porque é um cara que está dentro desse, Léo Fontinelli, deste processo, disse muito bem: tecnologia há, para você no dia seguinte estar apresentando algumas dessas pessoas, se não todas, daquela cena da barbárie. Então, ou você passa vergonha dizendo que você não tem tecnologia suficiente para conseguir isso, ou você passa vergonha porque você tem a tecnologia, mas não consegue agir. Porque o que Léo colocou muito didaticamente no vídeo feito com o Celcinho era de que você, da própria delegacia, você consulta o banco de dados da Polícia Federal, você cruza imagens, você chega às pessoas. E como é que você aqui não consegue, num cenário daquele de emergência, dar respostas objetivas, de foto com nome? Vamos lá, vamos fazer uma série de leituras de superchat, tá? Mas não todos, tá, Alan? A gente vai com algum cuidado, porque estão escrevendo algumas bobagens. Arthur Aguiar, primeiro. Fred, essa sua fala sobre terceirização de responsabilidade foi cirúrgica. Enquanto cidadão, você fica sem saída. Se o Estado, que é a quem você deve recorrer, responde dessa forma, você não tem opção, tá?
É isso, Arthur. Vamos trazer aí de Felipe Ataíde, tá? Felipe, cuidado com o tom de algumas coisas que você está falando no chat, mas essa sua mensagem não tem nenhum problema, tá? Pernambuco se mostrando um estado sem autoridade. Tá aí Felipe Ataíde deixando a impressão dele. O que eu falei em relação a Felipe Ataíde no chat é algumas coisas de rotulação, de pobreza e afins. Cuidado um pouco, tá, com o tom das suas palavras, porque senão você pode acabar sendo bloqueado aí no chat. A gente já bloqueou algumas pessoas, inclusive alguns que estavam celebrando a violência. Tá? Vamos lá, Pedro Fernandes. Cantei a pedra ontem. Yuri iria conseguir derrubar, mas aposto que o Estado e a PM vão dizer amanhã que não há tempo hábil para logística mais uma vez. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu tenho alguma dúvida de como o Estado assimila essa decisão. Tá? Eu realmente fico dividido. Se o Estado vai declarar, acho que o Estado tem que vai para o conflito. Politicamente pode ser a saída para o Estado, Fred. Eu também acho. Não fazer a segurança? Não fazer a segurança. Fazer a segurança. Aceitar a decisão da justiça é a melhor saída política do Estado. Não fazer a segurança aí é realmente necessária. largável. Assim, Cássio, a história da política, como você bem lembrou, você precisa de narrativas para que você não saia derrotado. Depois da quinta marcha que o governo deu, no sábado, alguém precisaria dar o freio e Raquel não daria esse freio. Ela não poderia puxar o freio de mão. Nem ela, nem o secretário. Então alguém precisava puxar esse freio por ela. A justiça puxou. A justiça puxando, por mais ela que pode se levante eu fiz a minha parte, a justiça foi lá e impediu. Eu não posso derrubar o que a justiça... Eu posso até tentar... O que é que se ela fala assim, eu fiz a minha parte, mas não está sendo abraçado, não tem ninguém dizendo ela fez a parte dela. Isso não colou. Eu acho que então, nesse Cássio, momento mas assim, ela lutar contra... Mas politicamente ela fez o... Claro, mas eu acho que muito melhor que dizer eu fiz a minha parte é aceitar... João Sem Braço, aceitar que aconteceu isso aqui, ó. Não é isso que a gente está dizendo? Isso. E celebrar se der certo. Tá não, mas mais do que dizer, se der errado, falar, eu fiz a minha parte, é fazer o seguinte, ó. A merda já cobriu. Falando aqui de uma forma até grosseira. Fazer o esquema para não acontecer nada. Porque esse jogo tem risco, tá? Esse jogo tem risco. Mesmo não tendo a torcida do Fortaleza no estádio. Mesmo não tendo a torcida do Fortaleza no estádio. E mesmo a diretriz dizendo que a jovem não pode aparecer de camisa amarela. Não vai poder ir com a camisa da jovem. Os caras podem até ir lá, mas a surdina. A camisa amarela não vai estar lá. Está proibida. Mesmo assim, até porque já tem fotos circulando que gente da uniformizada de Fortaleza no Recife. Ainda pode ter situação na cidade. E não é possível que ninguém saiba. Tenho certeza que sabe. Se amanhã não acontece nada, é uma resposta boa do governo de se mostrar capaz, pô. Eu acho que deveria abraçar a oportunidade para fazer. Vamos fazer direitinho? Cássio, hoje era um risco. Né? Hoje é aniversário do Santa Cruz de 111 anos. De a galera fazer aquela merda de novo que fez lá no Pátio Santa Cruz, né? Aquela palhaçada. O Santa Cruz cancelou parte da festa, parte da comemoração, por receio de ter algum problema, alguma confusão. O evento foi esvaziado, né, Arthur? Exatamente. Vários torcedores do Santa Cruz, que normalmente se encontram no pátio da igreja, para fazer a comemoração, eu vi vários dizendo que não iam por receio. E eu estava num grupo agora há pouco, que um postou uma foto que estava lá, e os comentários no grupo eram todos dizendo, corajoso. Então, assim, para ver que hoje era um dia de grande risco, sem jogo. Sem jogo nenhum. E era um dia de grande risco, né? Vamos seguir aqui a leitura dos superchats. Leandro Douglas, a impunidade no futebol é maior, mas fora dela é grande também. A prova disso é que os envolvidos tinha gente que cometeu outros crimes fora do futebol. É isso, Leandro. É exatamente isso, Leandro. É exatamente isso. Esses caras estão cometendo crimes e crimes e crimes e crimes. Tá? E por isso que a conta não é do futebol. A conta não é do futebol. O futebol, ele é utilizado nesse processo, tá? Vamos agora pro de Pedro Fernandes, tá? Vamos pular o superchat aí, vamos pro de Pedro Fernandes. Tem que punir o CPF de cada indivíduo, como o Fred falou.
Imputar associação aleatória não deixa ninguém preso. É aumentar a vigilância e o trabalho de inteligência para pegar um por um. É isso, Pedro. Tá? Denilton. A imprensa de Pernambuco, a partir de agora, deve cobrar a governadora, aproveitando também o momento de pré-eleição, sobre cadastramento. Como será? Eu acho São que estudos que fazem nas cobrança, plataformas de venda de ingresso. Isso. E a cobrança, eu acho que é muito nesse tom que a gente está trazendo aqui, sabe? Focar a cobrança em identificar, prender e indiciar pelos crimes que as pessoas cometeram. E não por desordem pública, arruaça. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Os caras é tentativa de homicídio. Os caras não pagam nem qualificado o vidro do ônibus que eles quebram, pô. Exatamente. É uma liberdade absoluta. Alessandro tipo, aconteceu tudo aquilo no sábado, aí de noite os caras acharam, meu irmão, que a gente fez tudo, quem se ferrou foi o Sport de Santa Cruz. Eu acho que os caras devem dar até uma risada assim, meu irmão, em algum momento. Alessandro Benjamin. Impressão que prevalece é a lei do menor esforço, pois a imagem dos envolvidos e o normal é zero de ação, quando pode, inclusive, ser o flagrante nos casos. É isso, Alessandro. Não é só a lei do menor esforço, é a terceirização. É tentar tirar do colo da segurança pública esses grupos criminosos, tá? E vamos para Tarcísio Albuquerque, né? Náutico, ele fala o seguinte, né? Para o Náutico fazer algo para ter sua torcida dia 15 na ilha, não podemos pagar por esses criminosos. Até o dia 15, não sei se alguma coisa pode mudar, né? O Sport até lá, eu vou até deixar esse assunto mais para frente, mas já vai estar. Eu diria que não muda, sabe por qual motivo? Porque, detalhe, é óbvio que o Náutico vai ser prejudicado. O Náutico recebeu, tipo, o Santa jogou visitante e teve torcida em casa. Sim. E o Náutico recebeu a torcida e não vai ter a dele no outro estádio. Então é óbvio que o Náutico deveria ter, mas ao mesmo tempo. E os outros jogos, os outros clássicos? Viram a bola de neve. Se o Náutico tiver, por que o outro não vai ter? Por que o outro não vai ter? E a portaria tá acho que ano passado aconteceu o contrário, né, Cássio? Aconteceu 2 anos com o Sport. O Sport tinha visitante, mas não tinha na Arena Pernambuco. Desculpa, nos aflitos. Jogou nos aflitos sem torcida. E foi exatamente o contrário. E nesse caso, a portaria é para ter torcida única em todos os clássicos, que deveremos ter clássicos nas fases decisivas do Pernambucano. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho por esse motivo, porque logo depois tem os outros clássicos. E se liberar, por que não liberaria nos outros? Eu acho que a gente não vai ter mais clássico esse ano com torcida dos dois clubes, não, tá? Também acho muito difícil. Givanelson Nascimento, tá? Para fechar essa primeira linha aqui. O governo está cochilando com um crime que mantém essa turma presa. Existe o crime multitudinário, crime de multidão. Como que nenhum gestor público está enxergando isso? Pronto, perfeito. Os presos do 8 de janeiro se enquadram aí. É isso, ele está dando esse exemplo, né? O crime multitudinário é o crime de multidão. Ele dá o exemplo, né, do que aconteceu com os integrantes ali da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. E é isso, tá? Agora deixa eu trazer para a tela, até para a gente poder passar a informação certinho, tá? Trechos importantes da liminar, né, que derrubou a decisão do governo do estado, tá? Então, a primeira que vem aqui para a tela, certo? Diz o seguinte, motivos, né, para derrubada. Não possui qualquer relação ou ingerência sobre os atos de violência praticados por terceiros, sendo ilegítima a punição imposta. 2. O ato administrativo não observou o devido processo legal, não sendo oportunizada a defesa prévia ao clube, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Item 3. Não há fundamentação adequada na portaria.
afrontando o artigo 50 da Lei número 9.784/99, que exige motivação nos atos administrativos que restringam direitos. Item 4. A Lei Geral do Esporte não permite a responsabilização automática do clube por atos dos torcedores, exigindo a individualização da conduta, conforme seus artigos. Ele passa o número dos artigos. E, por fim, a portaria impugnada causa prejuízos financeiros milionários ao clube, além de comprometer contratos e a experiência dos torcedores. Esse é um trecho bem importante aí da decisão do desembargador. Vamos aqui para mais um trecho, tá? Vou dar o zoom aqui nos trechos que a gente separou. Tá? Nesse texto ele diz o seguinte: mesmo após o lamentável episódio, as autoridades de segurança pública do estado de Pernambuco permitiram a realização da partida. Isso aí, para mim, o desembargador colocou o dedo na ferida. Tá? Durante o jogo, não houve qualquer incidente que atentasse contra a segurança, a paz e o bem-estar dos frequentadores do estádio, seja antes, durante ou depois do evento. Esse trecho, para mim, ele é muito preciso, porque como é que o Estado permitiu ter o jogo depois daquilo tudo? O jogo aconteceu em paz e a conclusão do Estado é: não pode ter jogo. Ora, ele deixou ter jogo e o jogo transcorreu normalmente. Ele deixou claro que a bomba ia estourar e mesmo assim o Estado, pô, eu vou testar, vou ver se eu seguro essa onda por 1 hora, por 2 horas aí, para ver se não estoura. O jogo que aconteceu no sábado tinha um potencial de violência muito maior do que os 5 jogos que ele penalizou Santa Cruz e Sport, tá? Seguindo aqui o texto. Os lamentáveis fatos ocorridos no dia 1º de fevereiro, praticados por Isso faz parte do despacho, Fred? Ou isso é... Isso, parte do despacho. Certo. Praticado por integrantes de torcidas organizadas em confronto entre eles, aconteceram horas antes da partida de futebol e fora das imediações do estádio. Configura-se assim questão de segurança pública a ser combatida com medidas preventivas, inteligência e, se necessário, o uso da força estatal pelas autoridades competentes, mediante monitoramento e controle dos eventos esportivos. Caramba, o artigo 179 da Lei 14.597 de 2023 dispõe expressamente que a obrigação do poder público em todos os níveis, das organizações esportivas, dos torcedores e dos espectadores de eventos esportivos, promover a paz no esporte. O artigo 144 da Constituição Federal assegura que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? E por fim, tá? Mais um trecho aqui para a gente dar o zoom. E aí esse trecho já é o que ele determina, né? Que é quando a gente vai seguir aqui o programa, porque apesar de ter derrubado a decisão do governo, a liminar impõe também algumas restrições, né? São 4 itens aqui. Que a autoridade coautora se abstenha de impor a realização das partidas em que dispute o Sport Clube do Recife ou qualquer outra agremiação esportiva do estado de Pernambuco com portões fechados. Tá? Então aqui ele está dizendo que o governo se abstenha de impor a realização, a proibição do público. Item 2. Seja permitida apenas a presença nos estádios de torcedores do clube que detenham o mando de campo durante o mês de fevereiro de 2025, sob responsabilidade do clube anfitrião. Aqui o Jaguar caiu, viu? Não, e mais do que isso, aí é uma medida... Jaguar, o prejuízo que Atos estava preocupado. Aí vai ser muita gente... O Jaguar tem que pedir inversão de campo. Não, mas vai ser, na verdade, assim, ó, meu irmão. Vai ser gente com camisa normal, Lacoste. Agora, falando sério, esse item 2, o desembargador ele considerou apenas isso, creio, para o Campeonato Pernambucano, porque é fácil você colocar. Você consegue ter o apoio da Federação Pernambucana para isso. A Federação Pernambucana estava atrás, ela está alinhada e disse, não, beleza, eu aceito. A CBF não aceita.
Inclusive, os clubes pernambucanos já ficaram contrários na posição de não ter torcida entrar na justiça. Teve até acho que foi Itabaiana Esporte, que entrou na justiça para ter torcida do esporte lá em Aracaju, da Copa do Nordeste. Acho que foi esse jogo, se eu não me engano. Então, nesse caso, no jogo dessa terça-feira, vai ter só a torcida do esporte, porque, como saiu a matéria mais cedo, Yuri Romão e Marcelo, que é o presidente do esporte, e Marcelo Paz, que hoje é o CEO do Fortaleza, acordaram isso no dia da confusão. Então, acho que para mim fica claro que isso vai ter reciprocidade quando tiver um esporte, creio, um esporte Fortaleza em Fortaleza. Então, o Fortaleza não vai acionar a justiça para ter sua torcida. Mas o Motoclube, talvez não tenha a torcida do Motoclube como teria de Fortaleza. Fortaleza acho que viria uma boa quantidade. Eu acho que o jogo do CRB pode ter. Então, assim, na hora que você coloca competições da CBF, saiu da alçada do controle, tá? Na federação você consegue ter o controle, na CBF você não consegue ter o controle para que outro time do estádio diz, minha torcida tem que estar no estádio, porque tem que estar no estádio, tem que ter o direito. No fim das contas, um torcedor de Fortaleza, ele tem o direito de se sentir assim, no fim das contas, quem se ferrou fui eu. Tipo, a gente tá dizendo aqui, o esporte não fez nada, porque é que vai perder o mando de campo? Aí pensa pelo lado do Fortaleza, o Fortaleza fez menos ainda. Pensa, o Fortaleza fez menos ainda para não ter a torcida dele no jogo. Então, assim, essa portaria, dentro do campeonato pernambucano, acho que ela funciona, porque você tem como alinhar com a Federação Pernambucana. Para as competições organizadas pela CBF, como é o caso da Copa do Nordeste, aí eu acho que ultrapassa a linha e pode ser um problema. Até aconteceram, Cássio, atos de violência nos jogos recentes do Fortaleza. Marcelo Paz, mais uma vez, anunciou o rompimento do Fortaleza com a TUF. Eu digo mais uma vez porque não é a primeira vez que ele faz isso, mas o governo do Ceará não se meteu. E olha o que aconteceu dentro do campo, né? O governo do Ceará, ele não houve uma reunião. Agora, obviamente não teve o mesmo choque na sociedade, né? Apesar de ter sido violência dentro do estádio, foi em grau menor de barbárie. Fala, Minhoca. Só para explicar, né? É importante citar também a outra organizada, né? Porque não foi só a TUF, né? Foi a TUF e a JGT que já tem essa conexão aí com a própria Jovem do Esporte. E aconteceu também no dia seguinte da MOF e da Ceará Amor. E aí no dia seguinte, na segunda-feira, houve uma reunião do prefeito, né? Porque o do Fortaleza foi em Horizonte que aconteceu e o do Ceará foi no PV em Fortaleza. Houve uma reunião com o prefeito, que é o ex-presidente do Ceará, Evandro Leitão, com os presidentes do Ceará, do Ferroviário e do Fortaleza, juntamente com o presidente da federação, para tentar criar medidas, para tentar identificar essas pessoas, para tentar fazer a implementação do reconhecimento facial o mais cedo possível. Então, estão vendo alternativas para identificar essas pessoas para que aconteça. Vamos torcer para que... Mas foi uma reunião para pensar soluções conjuntas, sim, né? E não sim, uma determinação unilateral do governo, né? A gente até a gente até comentou aqui, né, que no jogo seguinte, que foi o jogo do Maracanã, Fortaleza Maracanã, quando começou ali parte da torcida entoar um cântico da organizada, já de imediato o torcedor já começou a vaiar. Então, os dois incidentes que aconteceram no sábado passado e no domingo passado, já foi assim de imediato, vamos dar um basta, porque, claro, é muito difícil imaginar que não vai acontecer novos episódios. Mas, pelo menos assim, estão tentando criar alternativas. E vai ter um clássico rei no sábado, é bom lembrar. Vamos ver como é que isso vai se desenhar, né? Mas nesse momento as quatro organizadas, né? As do Ceará e do Fortaleza estão impedidas. Isso. Então vamos lá. O item 1 é proibindo o governo de tirar torcida do estádio. O item 2, obrigando torcida única, tá? Durante o mês de fevereiro de 2025, tá? Porque no fundo essa liminar, ela está querendo que o mês de fevereiro seja de investimento em estrutura e a gente vai chegar nesse ponto, tá? O item 3, as agremiações desportivas devem fechar o setor destinado às organizadas no mês de fevereiro de 2025. O esporte já não vai ter a geral da sede nessa terça-feira. O Santa Cruz vai ter problemas maiores quanto a isso, porque o Santa já está com setores do estádio fechados e vai ter que fechar um setor que é ali no meio. Eu não sei como o Santa vai conseguir fazer isso, Arthur. Não, tem como fechar, pô. A mesma lógica do esporte. Tem outros portões, o portão do escudo, tem 3 portões do outro lado da arquibancada.
vai fechar, vai isolar aquele setor, como o Sport vai isolar, porque o Sport tem o alambrado que já isola o setor, mas é a mesma lógica. Você tem como chegar na outra arquibancada, a que fica de frente para a cabine de televisão, por outros portões que não seja só entrando atrás da barra. No caso do Sport, eu tinha falado mais cedo que o Sport já tinha vendido 15 mil ingressos, muitos desses ingressos, Fred, para esse setor da arquibancada, que serão devolvidos. Isso. Tá? Cássio, a próxima tela é sobre isso. as medidas Certo. tomadas pelo Sport. Deixa eu só comentar, Fred, sobre isso, que até uma dúvida que está tendo entre os torcedores do Santa é que o Arruda ele está com capacidade reduzida. Né? Era isso. Então o Santa fechar esse espaço, ficou aquela, vai perder um espaço. Por outro lado, sendo torcida única, ele ganha o lado lá de visitante, né? Do outro lado do campo, ali na Rua das Moças. Então pode ser uma forma de compensar um pouco esse impacto. Um pouco parecido com o que o Sport fez. Fala. Ô, Fred, para ajudar na questão de dúvida também, o torcedor do Náutico está com bastante dúvida aí pelos grupos. Isso atinge o Náutico? Sim. Então, o setor, no caso do Náutico lá, o setor Hexa, que é a arquibancada atrás do gol, vai ficar sem público também. Imagino que sim, viu? Fiquei um pouco na dúvida, mas... Veja, eu acho que a nota do desembargador não diz isso, não, o despacho. Eu acho que diz, Cássio, porque ele não considera o Santa Cruz na nota, única, tá? Não? Veja, isso é um ponto importante, tá? E a agremiação mas está eu no acho, plural, né? Porque, detalhe, ele não cita o Santa Cruz porque o Santa Cruz não entrou. Ele cita o Sport e os outros clubes. Então, Atos, eu diria que sim, tá? As agremiações esportivas devem fechar o setor destinado às organizadas. Porque ele não seria no plural Sport Santa. Eu acho que cabe ao Náutico pedir um esclarecimento da justiça sobre isso. Porque realmente eu acho que cabe interpretação. Não vejo nada. O agremiações no plural naturalmente deixa a dúvida, mas ao mesmo tempo o Náutico não está citado, o Náutico não estava citado nem na ação do governo de Pernambuco, inclusive, tá? Assim, mas, Cássio, observe que lá no primeiro item e em todos os outros itens ele não cita nunca o Santa Cruz. Ele sempre cita o Sport e as outras agremiações. Mas é o que eu acabei de falar, ele mas o Santa estava... Mas o Santa estava na decisão do governo. Ele pode não citar o Santa, mas ao mesmo tempo ele está se referindo a uma decisão do governo na qual o Santa estava na decisão do governo. E o Náutico não estava. Então, eu acho que o Náutico pode dizer, meu irmão, ele não fala o nome do Santa, mas ele no caso do Barrador, se refere à decisão do governo. E essa decisão do governo não puniu o Náutico. Então, assim, eu deixo na dúvida aí. Eu acho que cabe ao Náutico pedir esclarecimento. Eu também deixo na dúvida. Eu deixo na dúvida. Eu acho que é isso. O melhor é o Náutico pedir esclarecimento. Eu interpreto que sim. Pela lógica de todo o texto dele. Das 7 páginas do despacho, ele não cita o Santa Cruz, ele cita o Sport e abrange para os outros. E cita o Sport e abrange para os outros. Nesse caso de escolher, eu vou dizer que não. Porque, veja só, o Náutico não tinha nenhuma restrição, certo? O Náutico não foi punido pelo governo, o Náutico não estava envolvido em nada, o Náutico não tem nenhuma restrição. Aí não pode sair um despacho do Sport que entrou na justiça contra a decisão contra ele, Sport, e essa decisão englobar o Náutico que não tem absolutamente nada. Isso. Então, assim, é tipo o Náutico, eu não fui nem punido pelo governo, pô. Como é que eu vou ser punido por um despacho de outro em relação ao governo? Acho que não faz... Eu acho que, na verdade, o texto tem algumas falhas, assim, de deixar a leitura, ser mais claro, né? Podia ser mais claro, mas por lógica, pelo fato de o Náutico não ter sido... Cássio, concordo. Eu não colocaria o Náutico como punido, não. Mas é melhor o Náutico... Mas o melhor o Náutico de esclarecimento. Esclarecer, tá? Deixa eu seguir. E aproveitar para poder pedir um pouco de calma, que o torcedor... Meu amigo, o torcedor, ele tem pressa para tudo, assim. Eu já vi muita gente dizendo o Náutico está se prejudicando e ninguém faz nada. Essa decisão saiu agora, de tarde para noite, tá? Nem a gente aqui ficou em dúvida agora sobre... O Náutico tá também nessa questão do setor da organizada. E então, é dúbio, é muito dúbio. Exato. Aguardar pelo menos 24 horas. Deem 24 horas para o jurídico do clube se debruçar sobre isso aí, porque mesmo que o Náutico não entre nessa, Fred, do setor, que eu acho que aí seria o maior prejuízo, seria um absurdo, provavelmente o prejuízo de não ter a torcida do Náutico no do Retiro, dificilmente o Náutico vai conseguir algo nesse sentido, assim. Essa daí, João Vitor pergunta aqui. É uma causa quase perdida. Isso, João Vitor pergunta aqui no chat, reciprocidade, a gente já falou, independentemente da decisão, Sport e Fortaleza já tinham feito o acordo, tá? Sport e Fortaleza fizeram acordo
E esse acordo, obviamente, deve ter uma reciprocidade. Quando o Sport for jogar em Fortaleza, o Sport não deve exigir a presença da sua torcida, tá? E por fim, o item 4, tá? A partir de 1º de março de 2025, as agremiações esportivas devem implementar, na entrada dos estádios, públicos ou privados, o reconhecimento facial e a biometria de todos os torcedores, bem como adotar câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores sob pena de multa de 100 mil por evento esportivo. Então, Cássio, de novo ele fala no plural. Tá? Aí. E acho que, de novo, a gente vai ficar na dúvida se isso abrange todos. Eu imagino que sim. Porque geralmente Mas- você fala tudinho, né? Você cita nominalmente. Quando você não cita, fica... Pode estar claro, muita gente no chat está dizendo, pô, tá claro pra caramba, o item 2 responde o item 3 e tal. Veja, assim, eu não claro consigo pra olhar caramba não tá. eu não acho que tá claro pra caramba, não. Tá. Esse A única item coisa 4, a única coisa que tá clara pra caramba é o seguinte, pro esporte vale isso tudo que tá aí. Aí eu não tenho a menor dúvida. esse item 4, os clubes não vão conseguir atender a tempo, não, viu? Mas eu acho que pode acontecer a mesma coisa. O esporte, eu pelo pensei- menos, já garante. Mas o Fred, eu acho que não. Eu acho que eu concordo com o Watson. Eu acho que não, porque tem que testar, né? Tem que cadastrar, testar e perceba que ele fala todo mundo, ou seja, todo mundo que entrar no estádio tem que passar por isso. O problema é todo mundo. O Não é- Náutico já veja, faz né? nas cabeças. O É, Náutico já não é faz no nas cabeças setor. do ano passado. O esporte, Eu por sei, exemplo, vai mas fazer todo na mundo. arquibancada frontal. Todo mundo é difícil. Eu acho que o tempo que tá aí é o seguinte: é tipo da recuperação judicial. Vai ter mais 30, né, cara? 180 mais 180. Como é que se renovou da segunda vez? Quando é que você renovou da segunda vez? Quando você provou que você estava fazendo tudo na primeira vez e por várias questões, seja de trâmite, não deu para cumprir, mas não foi, porque o cara estava sentado na cadeira esperando Pode o tempo passar. acontecer, Cássio. Então, ao pode mesmo tempo, se acontecer. o cara estiver fazendo, só concluindo, Fred, se o cara estiver fazendo tudinho, o cara comprou todo o equipamento, tá testando, tá esperando cadastrar, aí de repente tá 70%, 80% da torcida, tá quase lá, e não bateu, aí alguém pode ter vocês falado, tudo tá sendo feito, tome mais 10 dias aqui para você concluir o projeto. Cássio, então, eu acho que é um prazo, mas não Pode descartando acontecer, uma pode ampliação. acontecer. Mas veja só, nesse momento é o prazo e descarta a ampliação. Mas eu concordo com você que o bom senso lá na frente pode. É porque a da recuperação prevalecer, judicial também é judicial. Ele também tem um prazo. Você não podia estourar a recuperação e você conseguiu ampliar o tempo, tá ligado? É a mesma lógica. Se você não fizer nesse tempo, perde. E o que a gente tem sobre isso, tá? E o que a gente tem sobre isso? O esporte já passa essa informação oficialmente. Eu apurei isso. Conversei com pessoas ligadas ao esporte. Nesse jogo, vai ser a próxima tela aqui, mas nesse jogo de quarta-feira, um dos setores já vai ser obrigatório desde o momento da compra. Ninguém compra um ingresso sem a biometria facial. No jogo contra o Maguari, vários outros setores também. E o Sport anuncia que no jogo contra o Náutico, nenhum torcedor compra ingresso sem o reconhecimento facial. O Sport promete que daqui a basicamente 13, 14 dias contra o Náutico, 100% dos ingressos vão ser dessa forma. O Santa Cruz, eu vi no fórum agora, o Fórum da Rádio Jornal, né? O futuro... Não sei se ele vai ser o CEO da SAF. Não, é o CEO, executivo CEO. O Caidar diz que já conversou com o Bruno e autorizou para que o Santa começasse o processo. Então vai ter toda a engenharia, vai estudar. O Santa dificilmente em um mês vai conseguir passar. Não, ele falou em 90 dias, Fred. Isso. Mas aí eu acho que se tiver a boa vontade, que é o que eu falei, se o Cássio falou ali, vai no de Cássio. Isso. Imagino que porque sim. Se for os 90 dias, ficaria ali para ser implementado até o final de abril, né? Começo de maio é que o Santa teria isso funcionando, vamos dizer. Aí vamos ver como a justiça vai... Eu acho que isso é um prazo para forçar, mas na hora que chegar perto do prazo, dependendo do estágio que você tiver, se o cara disser, eu ainda estou vendo o preço, o cara tá perto de você, eu estou vendo o preço do equipamento. Aí, cara, meu irmão, então é 100 mil por dia aí, sem público para tu e tal, mas se o cara tá lá, tudo, meu irmão, tô cadastrando todo mundo, já foi 60% da torcida, o equipamento tá todo instalado, eu preciso só que mais 10% pelo menos se cadastre para ter um número razoável para venda de ingressos, assim... Esse é o tipo de coisa que se conversa você agindo. E nesse caso, os clubes estão agindo. Eu acho que não cabia uma parte deles. Assim, no primeiro dia, se a resposta foi essa, acho que já foi uma boa resposta. Vamos começar aqui uma transição para falar de futebol.
E essa transição, ela traz justamente as medidas, além das determinações do governo, as medidas que o Sport anunciou para esse jogo contra o Fortaleza, tá? Que é justamente a partir do que veio na liminar do governo. Né? Torcida única do Sport, geral do placar só com biometria facial. Então, para comprar o ingresso, para não chegar ao risco na hora, eu comprei o ingresso. Não. A geral do placar vai ser toda do Sport. A mesma lógica que Arthur falou ali numa solução para o Santa vai ser, abre aspas, a solução dada ao Sport. Tá? A geral da Jovem, tá ali, a geral da sede, totalmente fechada. Quem comprou o ingresso não vai poder utilizar em outro setor. Vai ter o ressarcimento do dinheiro. Quem comprou o ingresso para a geral da sede vai ter o ressarcimento do dinheiro. Na geral do placar, só com biometria facial. Tá? Os ingressos vão custar R$ 80,40 para esse setor. E a biometria facial, você tem que entrar no site do Sport, entrar no site de compra de ingresso, estar logado e fazer. Depois que você faz isso, eu fiz esse processo antes de começar o programa, em 30 segundos resolve. Tá? Se você estiver logado, se você fizer esse procedimento básico, já estiver logado, entrou para comprar o ingresso, em 30 segundos você já faz no celular, já tem a câmera e você já faz esse cadastro. Então, só compra ingresso para esse setor quem fizer esse processo. Algumas pessoas vão ter dificuldades. Né? Por mais simples que seja, a gente sabe que cada um lida com a tecnologia de forma diferente. Então, ao longo de toda terça-feira, o Sport está disponibilizando dentro do clube, na sede do clube, alguns totens com pessoas, com funcionários do clube que vão fazer essa biometria facial. Então, o torcedor que quiser fazer isso ao longo do dia pode ir até a Ilha do Retiro para fazer essa biometria facial. Tá? Já é esperado que no sábado contra o Maguari, quase que totalidade do estádio vai ser dessa forma. E repito, contra o Náutico, a promessa é que o estádio inteiro seja utilizando essa biometria facial. Ô, Fred, eu fiquei com uma dúvida. E por fim, fala. A biometria facial você consegue fazer com o seu próprio celular. Isso. Aí só para quem tem algum tipo de dificuldade ou não tem, é que você vai no clube. Exatamente. Porque o Sport imagina que, assim, por mais simples que seja, para algumas pessoas não é simples. Então, vai ter um serviço ao longo dessa terça-feira no clube para fazer esse reconhecimento facial, tá? Essa biometria facial, e a partir daí, cada vez mais. Existem algumas dúvidas que eu não sei exatamente como vão ser solucionadas. Normando Paz pergunta dos dependentes, mas eu acho que os dependentes são cadastrados. Então o dependente entra lá no seu login e faz o seu reconhecimento. Outro que me perguntaram, que eu também não sei responder. O dono do camarote, por exemplo, tem acesso a 10 ingressos. Como ele faz o reconhecimento facial dessas pessoas que ele vai comprar, para essas pessoas que ele vai levar a mais, tá? Essas perguntas seria bom o Sport responder, eu não tenho as respostas agora e realmente até esqueci de fazer essas duas perguntas quando eu estava conversando sobre isso. E o último item não será permitida a entrada de nenhum material alusivo a nenhuma organizada, tá? As outras organizadas do Sport que não têm histórico de violência estão vetadas. Tá? Também estão vetadas camisa, bandeira, bateria, faixa. Tá? Absolutamente vetada, pelo menos nesse jogo contra o Fortaleza. Não sei se essa medida seguiria para sábado contra o Maguari, para o jogo contra o Moto, para o jogo contra o Náutico, aí, na sequência que o Sport tem. Tá? Ô Fred, essa parte de material alusivo não tem lá no despacho, né? Da liminar, né? Não. Isso é o Sport que está fazendo. Ok. Aí, algumas dessas medidas são do Sport, né? Por exemplo, o Sport não precisava já amanhã ter a geral da sede com biometria, mas claramente, vamos ler as entrelinhas, tá?
o valor do ingresso da geral da sede e a biometria facial é um dificultador para que a jovem simplesmente não mude de lugar e tome a geral da sede. Me parece isso. O esporte, Não, eu a digo geral está mais disponível, mas você tem que Eu fazer entendi. todo o cadastro. Eu entendi essa questão. Mas é porque eu perguntei se foi o esporte nessa questão de material alusivo à organizada. Porque pode ser que o esporte volte atrás, né? Não, a organizada é aquela que você sabe. E como você falou, né? Pô, sei lá, tem uma barra brava ali que não se envolve em violência. E eles serem barrados não faz muito sentido. É. E João Vitor, e eu vou finalizar esse tema justamente com a mensagem que João Vitor mandou. Ele fala assim: Fred, lembrando que a biometria inibe a briga dentro e próximo do estádio. Porém, briga assim combinada longe do estádio, eles usam balaclava que custa R$6, R$7, tá? Não é isso que vai deixar de brigar. Mas é exatamente, João, por isso que eu disse que a sua mensagem seria a última. Porque o que não é do estádio não é do estádio, é do governo. O que os clubes podem fazer é isso. O que é do governo, se as pessoas estão com balaclava, tentando se matar na rua, a 5 km, a 8 km, a 10 km, numa estação a 15 km, ou no meio de uma pandemia, como o Cássio sempre lembra, com portões fechados para todas as torcidas, no meio de uma pandemia, teve violência generalizada, ou num dia qualquer, numa tarde qualquer que nem jogo tem, a gente já viu isso, no centro da cidade. Então, assim, é um problema de segurança pública. Por isso, João, que dessa forma a gente encerra esse primeiro tema para poder falar ainda um pouco de futebol nessa noite Só uma que frase, virou Fred. madrugada. A biometria, uma grande vantagem também é você quase que acabar com cambistas, né? Isso. Porque assim, aqui em São Paulo, o estádio do Palmeiras tem. Uma vez eu fui para o jogo com o meu sogro e eu tive dificuldade para comprar o ingresso para ele, eu comprando na minha conta, porque não dá. Eu tenho que criar duas contas, ele que fazer o cadastro dele e cada conta comprar um ingresso. Então, realmente fica quase que, assim, eu digo quase que Arthur. impossível porque eu não sei, Não mas subestime. parece. E outro, Foi e por outro isso que eu ponto é o falei quase que seguinte. impossível, Atos, porque sempre tem essa possibilidade, mas dificulta bem. Daqui a pouco Arthur, o e outro- cambista tá vendendo aquela. Ah, sabe tem. aquela máscara do Missão Impossível? Você coloca e vira outra O pessoa. cara bota Ó, mas cara outro chega ponto é o seguinte: tem outros estados que já colocaram a biometria. Não é tipo, não zero o processo, não, tá? Assim, é o que o Fred tá fazendo. Assim, o que o clube pode fazer, ele tá fazendo tudo ao alcance. Eu acho que tem que fazer isso tudo. Sim, Mas sim, isso, sim. infelizmente, não zera, porque mesmo com toda a limitação estrutural do Arruda hoje em dia, não teve nada no Arruda. Então, assim, isso aí não inibe que a 3 km, 2 km, 4 km vai ter uma confusão grave. Isso aí vai continuar tendo esse risco, infelizmente. Leandro Ferreira diz que no Maracanã tem a biometria facial e zerou o cambista. Isso mesmo, vai zerar, porque não tem muito o que fazer, não. Assim, se de fato os clubes implementarem da forma correta, e como o Cássio já falou também lá no começo do programa, é obrigado, tá? O futebol brasileiro vai obrigar isso, independentemente. O que pode estar é acelerando o processo, mas o esporte para jogar a Série A tem que fazer. Exatamente, se o seu estádio não tem e ninguém está se mexendo, são duas coisas. Uma, ou você não está numa divisão que exige, ou o seu estádio não tem a capacidade mínima que isso exige. Porque dentro desses requisitos vai ser uma obrigação. É aquela mesma lógica. Ó, em tal divisão você tem que ter mais exigências. Por exemplo, essa é uma delas. Se o pessoal está se antecipando, se o novo gestor do Santa Cruz vai antecipar, melhor ainda para o Santa. Se antecipa o projeto do Náutico ter. O Estado dos Aflitos ele não está dentro da capacidade. Porque é 20 mil, seria de 20 mil. E o Náutico, a última é 18.890, alguma coisa assim. Embora o Estado dos Aflitos possa receber até 22.400 pessoas, se eu não me engano. Mas, assim, essas limitações aí seria essa. Mas, em algum momento, isso vai chegar no Náutico também.